Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e comigo, mais uma vez, está aqui Alcir Almeida, que vai me ajudar a conduzir as reflexões sobre as questões deste livro, que é a base da nossa doutrina espírita. A gente se vê daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Amigo Alcir Almeida, aqui estamos para dar continuidade ao nosso estudo, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado à companhia de cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília, né? Fraternalmente eu os saúdo, com uma alegria muito grande de saber que esse livro é fonte de sabedoria, ele é fonte de consolo para cada um de nós, bastando a gente compreender efetivamente como se aplica em nossa vida. Forte abraço. Almeida, nós ainda estamos estudando penas e gozos terrestres, o tema desgostos da vida e o suicídio. Agora vamos falar um pouco de certa forma, de eutanásia. Na questão 953, Kardec perguntou o seguinte: quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, e ela é culpada por abreviar de alguns instantes seus sofrimentos, é ela culpada por abreviar de alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária? Pois é, né? Essa questão, a gente tem que perceber o que está sendo dito aqui. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável, ok, eu estou numa situação que a morte é inevitável. Por exemplo, eu caí do avião a 10 mil metros e estou vendo o chão chegar. Né? Está inevitável. Quando chegar lá, acabou. Ou uma doença incurável. Eu pensei nisso. É o mais comum de se pensar. É ela culpada por abreviar, ainda que por alguns instantes, seus sofrimentos por uma morte voluntária? Se ela está consciente, se ela está no domínio das suas faculdades de raciocínio, a resposta dolorosa é sim. Você é responsável. Você é responsável por tudo aquilo que você realiza. Você é responsável por cada uma de suas ações, cada uma de suas decisões. Nós arrastamos as consequências. Às vezes o livre-arbítrio é mal percebido. Nós somos livres para decidir. Nós não somos livres em absoluto, né? Você é livre para decidir, mas no momento em que você decidiu, você está amarrado às consequências do seu ato, né? Então, quanto mais consciente, quanto mais sabedor de quem você é, diante de si mesmo, diante do próximo, diante da vida, diante de Deus, maior é a responsabilidade sobre os nossos atos. Então, poxa, uma morte inevitável, uma doença incurável. Por exemplo, nenhum de nós sabe efetivamente se no momento seguinte não vai surgir a cura, se no momento seguinte a gente vai desencarnar, ou se a gente ainda vai ter que continuar no corpo por mais algum tempo. Nós não sabemos efetivamente. Não tem nenhum médico que vai dizer, não, Honório, amanhã, 11 horas, 53 minutos e 12 segundos o seu desencarne. Não existe isso. Isso é fake news, né? Então, o que a gente percebe aqui na pergunta? Ela é culpada por abreviar? Sim. Né? E quanto mais consciente, maior a responsabilidade, maior o comprometimento com as consequências desse ato. É verdade, Almeida, porque
O que é inevitável? Inevitável é que todos nós um dia vamos desencarnar, por exemplo. Mas não é? Sim. Eu estou lembrando aqui de alguns acidentes aéreos, já que você citou essa possibilidade. Sempre tem um que sobrevive. Caramba, recentemente, eu acho que você deve ter visto aquele caso que aconteceu lá acho que foi em Toronto, no Canadá. Sobreviveu quase todo mundo, não morreu ninguém. Não, todo mundo sobreviveu. Não morreu ninguém. Porque se você não sabe do noticiário e ver como ficou a aeronave, você vai dizer, não pode ter sobrevivido ninguém aqui. O avião perde as duas asas, capota na pista e não morre ninguém. O pior que até por experiência profissional, eu olhei aquele acidente, né, que derrapa, vira e começa a perder as asas. Eu falei, mas vai sobreviver. O charuto ficou o charuto inteiro. É igual aquela história do motoqueiro, né? Do motoqueiro, não. Do motociclista que sofre um acidente, a moto vai, bate e o cara sai rolando na pista. O cara sai andando às vezes. Exatamente. É porque ele vai tirando energia, né, do impacto. E quando eu vi aquele acidente, eu olhei, mas não. Tomaram um susto miserável, mas não. Não explodiu, não pegou fogo. Se bem, quando ele capotou a primeira vez, teve uma explosão. Teve faísca ali. Bastante fumaça, né? Alguma coisa. Bem, bom, mas é apenas para citar. Sim, a gente nunca sabe. Inevitável é um conceito relativo, né? É aquela coisa, a palavra inevitável ela é muito assustadora, mas na hora que a gente olha, isso é inevitável, e a gente vai olhar as condições objetivas, não, é evitável. É evitável. É evitável, sim. Exatamente. É muito difícil você estar numa situação inevitável. Outra coisa também é a morte certa, né? A morte ali... Você conhece a história já citou? Você conhece a história do... Acho que eu já falei em algum programa aqui nosso, certa feita, uma fortaleza B-17, na Segunda Guerra Mundial, perdeu, né? Perdeu, levou tiro e começou a cair. E o cara era aquele da bolhazinha, lá do final, né? Ele, quando viu que o avião ia cair e estava pegando fogo, entre a morte certa pulando do avião, porque ele estava sem paraquedas, tem que dizer esse detalhe, entre a morte certa de pular sem paraquedas e cair no chão e morrer queimado, quando começou a queimar, ele pulou. Sobreviveu. Olha só. Sem um dedo quebrado. E era uma morte certa. Um avião tá caindo com tudo e o cara pulou. Conscientemente ele pulou. Quando ele caiu no solo, ele caiu em neve fofa. Olha só. Saiu vazando aquilo ali e conseguiu, de alguma forma, sair do buraco depois. Ele foi aprisionado e quase foi fuzilado porque ninguém acreditou na história. Os alemães não acreditaram na história, né? Mas ele explicou, eu estava no avião tal, eu ia morrer queimado, eu pulei e caí no alto de uma montanha e saí perdendo energia ali. Aí alguém pode até pensar assim, Almeida, mas considerando que ele pulou do avião, sabendo que ele morreria, não seria suicídio? Mas é aquela história, ele não suicidou. Entre a chance de pular no nada e a morte certa queimando, ele tomou a decisão. A gente chama atenção, quando fala de suicídio, para a intenção. Ele não queria morrer. Ele não pulou para morrer. Ele pulou do fogo, ele saiu do fogo. Ele pulou exatamente para não morrer queimado. Então ele arriscou alguma coisa ali, né? Toma, aqui eu vou morrer queimado, já estou queimando. E ali eu não sei, vou ganhar uns minutinhos a mais de vida. Ele não quis abreviar, pelo contrário, ele quis alongar. Mesmo que fosse um tempo da queda terrível para usar, para usar a palavra aqui, né? Porque eu imagino que seja alguns segundos terríveis você caindo sem saber o que vai achar lá embaixo. Passa de segundos, né? Porque aquela história, né? 9,8 metros segundo ao quadrado, né? Caramba, nós estamos falando de um avião que estava lá a 30 mil pés. 30 mil pés é 10 quilômetros de altura. Já devia estar na metade. 5 mil metros. O cara chegou numa velocidadezinha legal. Rapaz. Ele chegou numa velocidadezinha legal. Ele deve ter pulado aí por volta dos 2, 3 mil metros. Então ele chegou bastante veloz. Mas não morreu. Então vamos à resposta. Vamos à resposta.
ela é culpada por abreviar de alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária? E a resposta diz: sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Ou seja, enquanto você não morrer, enquanto tiver vida, pode acontecer alguma coisa que você não sabe o que é. Aliás, se está bem certo de que esse termo chegou, apesar das aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento, ou seja, a gente está certo disso, que realmente chegou, será que não pode surgir? Como no caso que você contou aí O agora. cara está morrendo ali, não, eu vou tentar a sorte pulando. Eu vou tentar a sorte, vai que. Vai que. E no caso dele deu certo. Deu certo. E quantos outros não deram certo também, né, Almeida? Com certeza. E o Kardec fez uma pergunta dentro da mesma pergunta. Concebe-se que nas circunstâncias normais o suicídio seja repreensível? Foi a questão que eu levantei agora do... Mas suponhamos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida não é abreviada senão de alguns instantes. Concebe-se isso? Concebe-se, mas é aquela história, né? É o caso contrário do rapaz que pulou do avião. Uhum. Ah, não, porque ele quis alongar, ele não quis abreviar. Sempre que possível, a gente tem que tentar, a gente tem que continuar remando, a gente tem que buscar alongar a vida, né? Tem hora que eu fico imaginando algumas pessoas em processos longuíssimos de doença, né, física. A gente tem que ter espaço para a esperança e ter, acima de tudo, a percepção de que a vida é um dom precioso e a gente tem que continuar. Mas o show precisa continuar, a gente precisa continuar em frente, a gente precisa continuar caminhando. Não desistir nunca. Não. Entregar-se jamais. E aqui tem a resposta. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. É isso que você acabou de dizer. Não vamos desistir. Enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto tem vida, tem esperança. E não só enquanto tem vida, enquanto tiver meios. Né? Eu estava vindo para cá agora há pouco e a minha irmã vinha comigo no carro e ela fez essa pergunta, né? Ela citou, a gente vinha comentando aquele caso do meu cunhado, já te falei. Hoje ele está fazendo mais cirurgias, porque detectou-se o câncer em outras partes do corpo. Então, hoje é 3 em 1, 3 cirurgias em 1. E ele está lá lutando. Né? E ela fez a seguinte pergunta, que ela disse que ela viu alguém que descobriu um câncer e optou por não fazer a cirurgia. Preferiu continuar até o dia que... E ela perguntou, isso é uma forma de suicídio? Eu entendo que sim. Porque tendo meios... a resposta é essa. Né? Tem meios meios de ampliar a vida, você opta por cessar logo. Não quero continuar sofrendo, não. Deixa... Né? Porque eu, pessoalmente, eu tenho experiências pessoais nessa situação, né? Não sei se eu já comentei contigo. Eu tive um tio, irmão de meu pai, que foi diagnosticado câncer, né? Foi diagnosticado câncer e o médico falou, eu não opero. Não, mas tem que operar, tem que operar, tem que operar, tem que operar. E o médico falou, por favor, a família fique à vontade, está aqui os exames, está aqui todo o prontuário. Procure outro médico. Podem procurar outro médico. Porque eu levá-lo para a mesa de cirurgia... É levá-lo à morte. Maior é o risco de eu perdê-lo na mesa do que a morte pela doença. Ele tinha, quando foi diagnosticado o câncer, ele tinha 87 anos. É o contrário do caso que eu citei agora. Sim. É exatamente o contrário. Exatamente. Por isso que eu quero dar um exemplo, né? Uhum. Ele está 87 anos. A chance dele morrer de qualquer outra coisa era muito maior do que o câncer de próstata. E isso aconteceu, Almeida, com a minha mãe.
Uhum. Ela estava com 80 anos, 81 anos foi, Uhum. quando foi diagnosticada com hidrocefalia, não, é isso mesmo, né? Hidrocefalia é um inchaço aqui no cérebro. Ela tinha água, Uhum. no tal. Na cavidade craniana, digamos assim. Isso. Aí teria que colocar um dreno, tal. O médico falou exatamente isso. Disse, olha, na idade dela, com as condições físicas que ela tem, Ela vai ter uma infecção e morre em 15 dias. eu não faria. Porque, e realmente, com isso, né, com a medicação, ela viveu mais 2 anos. Uhum. A gente poderia ter abreviado a vida dela em 2 anos. Sim. Se tiver, vamos fazer a cirurgia. Pelo menos não seria suicídio, seria vocês os assassinos. Pelo menos não seria o suicídio. Aham. Né? E esse meu tio, que aos 87 foi diagnosticado o câncer de próstata, ele desencarnou com 93 Olha aí. e não foi de câncer. Tá vendo E aí? não foi aquele câncer de próstata que matou ele. Se tivesse insistido na... A minha madrinha, também irmã de meu pai, caramba, eu me lembro que ela foi diagnosticada câncer, que na minha família o pessoal morre de câncer depois dos 80. Ah, Aí ela foi diagnosticado câncer, ela já tinha 90. E ela foi até os 96. E realmente, ela desencarnou por complicações decorrentes do câncer, né? Mas ela não operou o câncer. entendi. Né? Ela não operou o câncer. Meu pai, eu estou lembrando porque uma tia que também já desencarnou, certa feita, por que vocês não operaram o pai de vocês? Aí eu olhei para ela assim, mas eu ia operar qual das metástases? Porque ele tinha mais de 2 dúzias de metástases no corpo. Teria que fazer um transplante de corpo. Transplante de corpo. Eu falo isso com muita tranquilidade, claro, já tem, gente do céu, já tem quase 30 anos que meu pai se foi. Então já dá para falar com tranquilidade, mas meu pai tinha, foi câncer de próstata também, câncer de próstata, diagnosticado muito mais jovem do que esse meu tio, mas quando a família tomou conhecimento, ele já tinha metástase do peito do pé até a calota craniana. Que é isso, homem? Uhum. Ele já estava, quando foi fazer o levantamento mesmo, o sistema ósseo dele já estava todo comprometido. Aí foi que eu perguntei para a tia, né? Eu falei, tia, como é que ia operar? Ah, mas eu tenho certeza que ele teria vindo. Olha, tia, não teve nenhum médico que concordou com a senhora. E a senhora não faz cirurgia. Pois é, Almeida. Então, respondendo aqui objetivamente, a gente... Claro, lá no século XIX era mais simples, e essa pergunta é para coisas mais simples. A vida hoje em dia está se tornando, a ciência está avançando e tornando essa decisão mais complexa. Muito mais complexa. Né? Exatamente. E, por favor, meus irmãos, por que a gente está falando tudo isso? É para ninguém pegar esse livro e querer jogar na cara de outrem. Olha, meu sobrinho está deixando meu irmão morrer e joga o livro na cara da pessoa. Não, as decisões são muito difíceis. E individualizadas. Sim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, não dá para generalizar, né, Almeida? Não dá. Não dá para generalizar. Então né? Quais são, nesse caso, as consequências dessa ação? Abreviar a vida, ou seja, a eutanásia e outros procedimentos, como já foi dito, né, é uma irresignação diante das decisões divinas. Uma insubmissão às leis de Deus. Uma expiação proporcional à gravidade da falta, conforme as circunstâncias. Ou seja, a pena é essa, né? De repente, você está reclamando hoje que você está com uma unha encravada, ainda que na próxima você volta sem o pé. Já que você reclamou muito da unha... Fica sem o dedo. Fica sem o dedo. Dá para mais uma questão. Tá. Questão 954, Almeida. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Pois é. Você ser imprudente sem... Uma coisa é você provocar, agir imprudentemente por uma necessidade. Por exemplo, eu não sei nadar. Vejo alguém se afogando. Não pula não, vai morrer 2. Mas digamos que no
No afã, no afã eu pulo lá. era Pra teu salvar. filho que estava lá. Tu vai pular, Isso. malandro, tu vai pular. Tu vai pular. É uma imprudência? É uma imprudência. Mas. Como é que é a pergunta? Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade. Nesse caso, não seria uma imprudência sem necessidade. Eu estou entendendo aqui. É aquela coisa, você não está É. pensando na tua vida, você está pensando no teu filho que está ali na água. Caramba, eu vou pular. E de repente eu aprendo a nadar lá dentro agora, eu não sei. Né? É aquela coisa, a adrenalina vai fazer você flutuar. Porque tu vai Adrenalina. bater braço, que é uma maravilha, cara. Não? E se de repente eu puder pegar ele, dar um empurrão e jogar ele para a margem, Aham. já cumpri a missão. O resto é consequência. Vamos ver o que vai acontecer. É interessante, né? Que a É. questão aqui de fundo é essa. O cara tá pulando na água porque quer morrer junto com o filho, ou ele quer pular porque quer salvar o filho? Mesmo Claro. que ele de repente. Mesmo que algo possa acontecer com ele. É, E ele não está pensando que pode acontecer Não algo com pensa. ele. Não está pensando. não está pensando. Né? Numa situação, e aqui a pergunta ela é mais neutra, né? Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade, poxa, um filho que está ali é necessário. É uma É necessidade. uma necessidade. E mesmo que não fosse o filho, né, Almeida? Uma Não. vida. É uma vida. Você está fazendo aquilo para tentar salvar aquela Sim. vida. Sim. É uma imprudência, porque se você não sabe nadar, entrar numa água, você está sendo imprudente. Né? E por aí vai. E tem muitas coisas que são imprudentes. Caramba, todo marido que a esposa acabou de rementar a bolsa d'água, isso já virou até piada em filme e tudo mais, né? Uma emergência médica. A pessoa que está dirigindo está emocionalmente tocada. Mas está ali a pessoa passando mal que precisa chegar no hospital. Ele está sendo imprudente? Tá. Mas ele não está pensando em se matar dirigindo daquela maneira. Ele está pensando em salvar a pessoa. Né? Exatamente. A Esse questão é esse é o essa. pano de fundo. É o pano de fundo e a questão de fundo nossa aqui é essa. Por que ele está sendo imprudente? Qual é a necessidade? Tem necessidade? Não tem necessidade? Qual é O objetivo. o objetivo? Qual é o sentimento que move aquele sujeito para realizar aquela ação imprudente? É isso que a gente precisa parar para pensar. E a resposta diz o seguinte: não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva de fazer o mal. Né? Então, se pegar aí um motorista que está dirigindo imprudentemente, ele não está fazendo aquilo para se divertir, não está fazendo. Não, ele está tentando salvar a vida. Motorista da ambulância, motorista do caminhão de bombeiro. Claro que ele está fazendo imprudências. Está subindo em cima de meio fio, está, de repente, não está prestando atenção que tem um bueiro. Ele vai passar por cima. Vai passar por cima. Vai passar por cima, e ainda bem que ele está passando por cima. Porque aquela pessoa, aquelas pessoas que dependem daquele ato podem estar sendo salvas. Exatamente. Já que você falou do bombeiro, é o bombeiro que entra num prédio em chamas. Que imprudência maior do que essa, né? Senhora. E você, todo mundo querendo sair e você entrando. É desse sentido. Uhum, com certeza. Próxima questão, 955. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre o corpo de seu marido podem ser consideradas suicidas suportando as consequências? Vamos lá. Ué, não Esse sabia. aqui é um Tem caso. esse Existiu, caso? Eu não- existiu. Ainda acredito que em algum lugar muito remoto ainda possa existir. Ali no metade do século XIX ficaram famosos os casos na Índia, no Paquistão. Eu estou pensando naqueles países ali. Naqueles países ali havia um costume. Quando o homem morria, a esposa tinha que morrer junto. Aí você pegava o corpo do homem, botava na pira, a mulher era queimada junto. Que isso? Era. Pra você ter uma noção, aí já estamos falando do século XX, houve casos do colonizador branco, europeu, opressor, tentar salvar a mulher. E a mulher se jogar nas chamas. Porque o que é que acontecia? Caramba. Davam uma bebida para a mulher ficar meio tonta, né? Aham. E ela não sentir tanto as dores do ato, né? E aí o colonizador opressor europeu
isso é uma barbaridade, mas era a cultura de então. Existia um... Como é que é? Aquele categórico lá do Kant, como é que é? Não sei. Imperativo categórico. Ah, Havia um tá. imperativo cultural na situação. A pessoa não para raciocinar. Não, da é cultura, minha vai. obrigação É ir minha com obrigação, ele. é. Ele é o meu marido, ele é o meu homem, ele é o meu senhor, Ou seja, e eu tenho que ir junto. comportamento ético em função da moral que eles cultuavam. Exato, né? E quando a gente coloca isso nessa equação que nós estamos aqui avaliando, isso não é suicídio. A pessoa não está pensando em dar fim à própria vida. Ela acredita que é missão dela, enquanto esposa, acompanhar o marido nessa situação. É muito interessante isso é um caso histórico. Caramba! Não sei se ainda existe. Como É. esse planeta é muito vasto e muito plural, é possível que em algum Multicultural. lugar ainda exista. Mas isso era comum Interessante. ainda na primeira metade do século XX, em Recente. algumas culturas. Até recentemente, pode-se dizer. Não tem 100, não tem 100 anos. É. Caramba, muito interessante. E olha o que dizem os espíritos na resposta. Elas obedecem a um preconceito e frequentemente mais à força que por sua própria vontade. Aquilo que você acabou de dizer. Elas estão ali para cumprir um ritual que é... É daquela comunidade, daquela comunidade. cultura, daquela sociedade. Eu não quero morrer, eu só não posso deixar de cumprir o que está previsto. Eu tenho que acompanhar ele. Eu tenho que acompanhar ele. Ele está indo para o outro lado, eu tenho que acompanhar. Que E era o que coisa. normalmente faziam. Davam uma bebida para a mulher ficar completamente inconsciente. Meio que anestesiada ali. Completamente inconsciente. É o famoso beber até cair, né? Aham. Davam algo muito forte para ela apagar e queimavam junto. Que coisa. Uhum. E continuando. Elas creem cumprir um dever. E esse não é o caráter do suicídio. Não. Dúvidas, por favor, leiam o livro do Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Tem lá. Tem. Eu confesso, né? Eu vou confessar aqui. Quando você Quando fez eu o abri a seu boca pra falar, comentário... por que esse cara tirou isso? Não. Quando você fez o comentário e disse não é suicídio, eu falei, ele vai bater de frente aqui com a resposta, porque eu achava que seria suicídio. E não é em função disso. Muito interessante. Sua desculpa está na nulidade moral da maioria dentre eles e na sua ignorância. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Aí tem uns preconceitos culturais de achar que civilização é aquela cultura eurocentrista, né? Que cada um tem seu processo civilizatório. Mas esse é um hábito que, sim, a modernidade, a contemporaneidade está extinguindo, graças a Deus. É verdade. Ok, meu amigo, o nosso tempo acabou. Acabou. Muito interessante essa questão. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas, se matam na esperança de encontrá-los, atingem seu objetivo? Semana que vem a gente comenta isso, Almeida. Grande abraço. Grande abraço, Ricardo. Grande abraço para cada um de vocês. Gostaram? Deixem o joinha. Não gostaram? Deixem o registro, mas expliquem o que é que vocês não gostaram. Forte abraço. Até o próximo programa.